Oi, tudo bem? Você já ouviu falar no termo desigrejados? Eu gostaria de tratar sobre esse tema hoje. Eu estava fazendo uma pesquisa para mim tratar sobre esse tema. Já chega a 16 milhões de pessoas que desvincularam, aqui no Brasil, que desvincularam de instituições religiosas e estão servindo a Deus em casa, né? Cuidando da sua família, do seu lar, orando em casa, ouvindo umas mensagens na internet. Já chega a 16 milhões de pessoas. Eu gostaria de tratar sobre esse tema aqui. Eu quero deixar um versículo aqui como ponto de partida. Que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas? E tu não quiseste. Olha só. Eis que a vossa casa ficar-vos deserta. Eis que a vossa casa ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. E são palavras do Senhor Jesus em Mateus 23, 37. Jesus estava falando da religião dos fariseus, né? Dos excessos dos religiosos, a hipocrisia deles, os dois pesos e duas medidas deles, a incoerência, o abuso religioso, né? Jesus começa a combater o abuso religioso, a desconexão da religião deles com Deus e com a lei de Moisés. E depois Jesus termina assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Né? Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha faz com seus pintinhos? Eis que a vossa casa ficar-vos deserta. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e se faz nova a cada dia. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, ela não morre lá atrás, ela se atualiza, ela nunca é vencida. E hoje, quem que está ficando, qual a casa que está ficando deserta? As casas institucionais, as religiões institucionais estão ficando desertas. E o que eu tenho observado? Com resposta a isso, os líderes religiosos eles estão falando o seguinte: olha, você já viu um membro fora do corpo? Ele apodrece. Eles usam muito esses jargões, que um membro fora do corpo apodrece. Mas se isso for verdade para a igreja, um membro do corpo apodrece, dentro do corpo não era para apodrecer, você concorda? O contrário também é para ser verdadeiro. É igual uma vez alguém falou para mim assim: olha, se você não tomar a ceia do Senhor, você enfraquece. Se você toma a ceia do Senhor, não toma e enfraquece, o certo é você tomar e ficar forte. Você concorda comigo? Então são jargões que não tem base bíblica, não tem fundamento, né? Eu estou falando aqui com muito respeito e humildade aqui. A Igreja Católica, por exemplo, na sua história, ela viveu um momento na sua história muito ruim, né, de vendas de indulgências e muitas outras coisas. E o que aconteceu ali? Houve um rompimento de alguns membros da Igreja Católica, né? E esse rompimento foi chamado de protestantes. E ela não conseguiu sustentar aquilo ali por muito tempo, porque o corpo de Cristo é vivo. Então ele acaba se rompendo e não tem como. E a Igreja Católica, o que ela começou a falar? Olha, quem não tem a igreja como mãe, não tem a Deus como pai. E hoje mudou o jargão. Olha, o jargão é esse: se você sai da igreja, você apodrece. Mas antigamente se você não tem a igreja como mãe, você não tem a Deus como pai. Mas não adianta esses jargões, porque não segura. Porque quando o negócio não está bem, o corpo de Cristo é vivo. Naturalmente, forma um outro fenômeno. Entendeu? Não tem como segurar. E aí formou os protestantes, que hoje é chamado a igreja evangélica. E agora isso está se repetindo, porque a igreja evangélica está saindo dela um outro fenômeno que são chamados por eles, não que esse é o nome, mas são chamados de desigrejados. E não vai conseguir segurar aqui na palma da mão. Não vai conseguir, porque é pelo que está acontecendo. Não adianta, não são os jargões que vai segurar. A igreja ela só vai conseguir segurar os seus membros
Primeira coisa, vou pegar um exemplo da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela mesma, não sou eu que estou dizendo, é só você fazer uma pesquisa. Você vai ver que a própria Igreja Católica, ela se reformou internamente depois do protestantismo. Houve uma reforma interna também. A Igreja Católica de hoje não é a mesma Igreja Católica da época de Martinho Lutero. Então, a Igreja Evangélica ela vai precisar se reformar. Senão, cada dia vai se cumprir. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque, como já dizia o Salomão, é melhor morar num deserto do que ficar dentro da casa junto com uma mulher contendeira, né? E é melhor você servir muitas das vezes estar só em casa do que se reunir para pior. Como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, olha, vocês estão se juntando não para melhor, mas para pior. Você lembra lá também quando em Malaquias o Senhor, olha, eu não aceito as ofertas de vocês, né? O último que sair fecha a porta, por favor, tá lá em Malaquias, vai ler lá. O culto dele eu não aceito, eu não estou aceitando o culto de vocês, porque o negócio tinha chegado em tal nível que Deus já não aceitava mais aquele culto. Então não é uma briga, uma contenda, é uma reflexão. Você tem que olhar isso. Você não tem que ficar falando, estão saindo, estão errados. Você tem que perguntar aonde nós estamos errando. Porque não são 16 pessoas que saíram, são 16 milhões de pessoas que saíram, estão saindo da igreja. O número hoje, hein, 2024. A tendência é aumentar cada vez mais, porque as pessoas estão cansadas. Ninguém não cai mais, ninguém engole mais usos e costumes, ninguém engole mais devorador, migrador e cortador, ninguém engole mais alguém pegar o dinheiro de ofertas e comprar oferta, ninguém engole mais um pastor viver melhor do que os seus membros, ninguém engole mais o pastor ficar abrindo porta de carro para o pastor em congressos. E muitas outras coisas que eu não quero citar aqui. Eu falei num vídeo passado que a igreja tem duas faces, que a igreja do Senhor está trabalhando, tem muita gente fazendo uma grande obra, mas hoje eu estou tocando na outra face, como observação, não como um juiz, como um observador do Evangelho. Tá? Eu não sou pastor, pastores são vocês, evangelistas são vocês, profetas são vocês, eu só sou um observador do Evangelho. Não adianta ficar querendo segurar o povo com jargões. Tem que perguntar onde nós estamos errando, o que nós precisamos melhorar e se atualizar. Não é atualizar a Bíblia, é atualizar a nossa maneira. Será que nós estamos misturando judaísmo com cristianismo? Será que nós estamos pregando muito Antigo Testamento e pouco Evangelho? Não que o Antigo Testamento não tenha coisas ricas para a gente aprender. Mas será que a gente está pregando o Evangelho de Cristo mesmo? Será que nós estamos fazendo da forma certa? Porque um sai, o outro sai, é fraco, olhou para o homem, todo mundo está olhando para o homem, todo mundo é fraco? Ou será que está acontecendo um fenômeno vindo da parte de Deus? Porque a igreja é um organismo vivo. E incoerência não persiste. A palavra de Deus diz assim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, se as igrejas não se acordarem e despertarem para esse fenômeno, a casa de vocês vai ficar deserta, vai se cumprir esse versículo aqui de Mateus 23, verso 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E aí vai ficar só os membros antigos. E aí vai acontecer igual no deserto. Quando cair o último corpo, fecha-se a igreja. Porque os antigos vão ficar. Mas quando tomba o último corpo no chão, aí fecha-se a igreja e começa um novo tempo. Então, irmãos, eu sei que essa palavra ela vai chegar no alcance que tem que chegar. A gente só planta, né? E Deus dá o crescimento. Tem um provérbios que fala assim que os heróis são famosos, mas os santos são anônimos, né? Então é muito difícil. As pessoas têm credibilidade mais nas pessoas famosas, nos heróis, né? Mas eu quero deixar essa palavra aí para as pessoas que tiver de encontro aí com esse vídeo aqui.
Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Se você não olhar e perguntar, aonde estamos errando? Amamos o Senhor, nós temos uma obra, amamos o Senhor, nós queremos fazer a obra do Senhor, mas aonde nós estamos errando? Essa deve ser a pergunta. A pergunta é, por que eu não saí também? Né? A gente precisa fazer algumas perguntas. E através de algumas perguntas que nós acharemos as respostas. Amém? Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.